pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos: os modos imperativos e subjuntivo no inglês, ok? Vamos lá. O imperative é o tempo verbal em inglês usado para expressar uma ordem, um pedido, dar instruções e até mesmo para aconselhar alguém. Então, é essa a finalidade do modo imperativo, ok, pessoal? Resumindo, né, dar ordem, fazer um pedido e tudo mais, ok? Temos aqui alguns exemplos. Stop what you are doing now and read this post. Então, pare de fazer o que está fazendo e leia este post. Observe que aqui eu estou pedindo o quê? É um desejo, né? Uma ordem. Geralmente, o modo imperativo, ele vem com um pontinho de exclamação, ok? Até mesmo no português, para poder dar essa ênfase, né? Quando a gente diz silêncio, escutam, tudo isso é uma forma imperativa do verbo, ok? Como formar o imperativo? É bem simples. Use o verbo em inglês no infinitivo sem o to e sem conjugação. Olha o exemplo. Close the door when you leave. Então, feche a porta quando sair. Observe que o verbo está na sua forma básica, sem a partícula to. Fill in the blanks. Preencha os espaços em brancos. Mais uma vez, temos aqui o verbo no infinitivo. O uso do imperativo, ele costuma ser bastante direto e às vezes pode soar meio rude sem educação, né? Então, preste sempre atenção ao contexto quando usar. Se for um pedido, por exemplo, para amenizar e não ser grosseiro, opte por usar o please, que é o por favor em inglês. Então, olhem só. Turn the TV down, please. Observem que eu falei, diminua o volume da TV, por favor. O que a gente pode tirar aqui, pessoal? Se eu não colocasse o por favor, ficaria algo meio rude. Diminua o volume da TV. Não fica meio estranho? Você imagina, diminua o volume da TV. Simples assim, né? Dessa forma mais grosseira. Então, esse por favor, ele vai amenizar bastante, tá bom? A qualidade hoje do meu vídeo não tá muito boa, pessoal, porque o meu celular quebrou e eu estou gravando aqui do celular do meu esposo, tá bom? E a qualidade do celular dele não é muito boa para a gravação, mas estou tentando aqui improvisar no que eu posso. Vamos lá. Diz assim, usos do imperativo em inglês. Existem diversas situações do dia a dia em que encontramos frases do imperativo. Então, quando que a gente vai ver essa forma imperativa do verbo? Em placas de sinalização, como stop, push. Cuidado com o push, porque parece puxar no inglês, hein? Push é empurrar, ok? E tem o pull também, para vocês não confundirem, tá? O push é o empurre. E temos o insert the com. Temos insira a moeda, também uma forma imperativa. Temos também os manuais de instruções e receitas culinárias, que também são cheios deles. Temos também a forma que você estiver falando, ou seja, de seguir uma ordem, uma sequência, o first, o then, next. Vamos aos exemplos? First, break the egg. Então, primeiro quebre o ovo. Olha a sequência. Then, add the flour. Então, depois, adicione a farinha. After that, heat the pan for 2 minutes. Então, depois disso, eu vou aquecer a panela por 2 minutinhos. Conseguiram observar, gente, a sequência aqui numa forma culinária? Sim? Beleza. Vamos lá, então. Forma negativa. Para uma frase negativa do imperativo, a gente vai usar o don't ou o do not antes do verbo. Então, temos ali, do not smoke the house. Não fume dentro da casa. Observe que a preposição in indica dentro, ok?
Do not let the ball fall. Não deixe a bola cair. Ok? Ó, estou negando. Lembre-se de que o imperativo é usado apenas com o verbo em sua forma infinitiva, nunca conjugado no passado ou na forma contínua. Ou seja, o meu verbo sempre vai estar na forma infinitiva, ok? Ele não vai entrar em outro tempo verbal no modo imperativo, tá bom, pessoal? Modo subjuntivo. Agora vamos para o modo subjuntivo. Falamos sobre o imperativo, logo vamos para o subjuntivo. Bom, o que é então esse modo subjuntivo? Gente, ele é usado de várias maneiras. Ele aparece nas conditional sentences, que são aquelas sentenças condicionais, né? O se, tararã e tudo mais. Aparece também ao expressarmos desejos em inglês. Ainda aparece ao fazermos pedidos ou sugestões. Olhem só como o modo subjuntivo está em todas, poderíamos dizer assim, né? De uma forma geral. O present subjective, portanto, é a forma do verbo usado nesse caso, mas ele não muda o verbo. Ou seja, devemos manter a forma base do verbo sempre, o be, have, do, go, take, sing, etc. Mesmo quando temos terceira pessoa do singular em inglês, o he, she, it, o verbo não muda. Gente, isso aqui eu preciso que vocês anotem aí, peguem um caderninho e anotem. O que ele quis dizer aqui? Olhem só comigo. Vocês vão observar que ele falou que, independentemente se for a terceira pessoa do singular no inglês, o verbo ele não vai mudar. Então, vai ser he is no verbo to be? Não, vai ser he be, she be. Nossa, vai ficar horrível, professora. Yes, ok? A forma aqui do subjuntivo, o verbo não muda nem para a terceira pessoa e nem para qualquer pessoa que seja. Ok? Então, por exemplo, o verbo go na terceira pessoa não ficaria goes, ficaria go mesmo, ok? Então, esse modo subjuntivo, vamos botar assim, ele acaba sendo mais prático porque ele não vai requerer mudanças, ele vai sempre manter a forma original do verbo, independentemente do pronome pessoal, ok? Vamos aqui para o present subjective em pedidos e sugestões. Olha o exemplo. He asked that she drive more slowly. Então, ele pediu para que ela dirigisse mais devagar. Olha só um pedido. Com a palavrinha ali, asked, ok? They insisted that the work be finished on time. Eles insistiram para que o trabalho fosse concluído no momento previsto. Mais uma vez ali, o instead, indicando essa questão do pedido, ok? We recommended that he arrive early. Nós recomendamos que ele chegasse cedo. Olha ali a recomendação, né? Ó, uma sugestão. The government has required that she send more documents. O governo solicitou, que ele, ou melhor, que ela enviasse mais documentos, ok? Então, mais uma vez aqui, requested. Os verbos ask, insist, recommended e request são verbos que expressam uma sugestão ou pedido, como a gente pôde ver aqui anteriormente, ok? Portanto, após o that, o verbo que segue deverá ser escrito da forma normal. Não alteramos. Nos exemplos, veja que não escrevi she drives, the work is, he arrives, she sends. Como temos aí os verbos que expressam uma sugestão ou pedido, devemos escrever o outro verbo no present subjective. Não os alteramos, ok? Que foi o que eu falei, que é independente aí do pronome pessoal, tá bom? E aí ele diz, portanto, nas duas frases dadas no início dessa dica, a correta é a segunda. Como assim, pessoal? Olhem só aqui o exemplo. We recommended that you are prepared. Ué, professora, você não disse que o verbo
to be não mudaria? Então, aqui a gente tem o quê? O verbo recommended. Sempre que a gente tiver alguns desses verbos, que são os verbos de sugestão ou pedido, que é o ask, instead, recommended, request, o verbo to be, ele é o quê? Conjugado ou não conjugado? Não conjugado, ok, pessoal? Essa frase aqui de cima, ela está errada, ok? Joguei aqui uma pegadinha para vocês. Não pode, ok? A frase correta é o quê? We recommended that you be prepared. Por que eu sei que é o be? Porque eu tenho aqui, ó, o meu verbo de sugestão, ok? Então, sempre que eu usar o modo subjuntivo do verbo, o verbo to be será o próprio be, ou o meu verbo aqui, sem ser o verbo to be, permanecerá na sua forma básica, assim como está acontecendo aqui com o verbo to be na forma infinitiva, ok? Dei um susto em vocês, né? Vamos lá. O verbo recommended entra na lista de verbos que expressam sugestão ou pedido. Logo, o verbo to be deve ser mantido na sua forma base, you be, e não conjugamos you are, que foi o que eu acabei de falar com vocês, ok? Os verbos que expressam sugestão ou pedido. Seguem abaixo alguns dos verbos mais comuns que geralmente se enquadram nessa situação. Professor, existem outros? Sim, existem, mas esses aqui são os mais comuns aí que vocês estarão vendo, ok? Ask, o decide, demand, insist, intend, order, propose, recommended, request, require, suggest, urge. Observem que todos esses verbos aí, eles estão na mesma situação. Que situação? De sugestão ou pedido. Então, sempre que vocês observarem, ainda que não seja um desses verbos, que seja algum outro que dá essa ideia de sugestão de pedido, vocês já sabem que se trata de um caso subjuntivo, ok? Você poderia utilizá-lo na forma subjuntiva. Vamos ver os outros exemplos? We suggest, observe aqui, o suggest that he stay home for a couple of days. Nós sugerimos que ele fique em casa por alguns dias. Olha aqui, o suggest, he stay, ó, não acrescentou o S, por causa do modo subjuntivo. They proposed that Mike buy a new car. Eles sugeriram que o Mike compre um carro novo. Mais uma vez aqui o Mike buy, ok? Forma infinitiva. Ou melhor, forma básica do verbo, ok? Que é aí no caso infinitivo, temos o to. Aqui a gente tirou o to e colocou na forma básica. My sister required that my father help her with her homework. Minha irmã exigiu que meu pai a ajudasse com a tarefa. They are suggesting that she teach English. Eles estão sugerindo que ela ensine inglês. Então, pessoal, vocês conseguiram observar aqui que, mesmo sendo terceira pessoa, igual foi aqui, né? Nos exemplos, o verbo permaneceu intacto na sua forma básica. Ok? Beleza! E para as sentenças na negativa? Nós temos que usar o not antes do verbo. Pessoal, isso aqui é um pouco estranho, é meio feinho, mas é o certo no modo subjuntivo, ok? Não estranhem. Embora eu acredito aí que vocês vão estranhar um pouco, mas o modo subjuntivo, ele é, vamos colocar assim, um modo sem regras. Ficaria mais fácil, né? Por que ele é sem regra? Porque não altera para a terceira pessoa o to be, nem outro tipo de verbo. Então, vamos colocar como se fosse quase que um sem lei da vida, ok? Seria a forma rebelde. Vamos lá. We recommended that you not be late for classes. Olha que estranho, pessoal. You not be. Professora, aqui não entra o don't. Olhem só, não entra o don't, ok? Aqui no modo subjuntivo, para negar, é só o not, não precisa de auxiliar. Loucura! Pois é, loucura. Ok? Então, por isso que eu falei que ele é um pouquinho estranho nessa forma negativa. Pensem que ele é sem lei, que fica mais fácil. Ok? I demanded that Maria not come here anymore.
Eu exijo o quê? Que a Maria não venha mais aqui. Observem que o not está sempre antes do verbo, ok? Her father suggested that her brother not leave the house. O pai dela sugeriu que o irmão não saísse de casa, perdão. He asked that she not drive so fast. Ele pediu para que ela não dirigisse tão rápido. Mais uma vez, not drive. We recommended that he not arrive later. Nós recomendamos que ele não chegue atrasado. Conseguiram observar como a forma negativa é só a gente acrescentar um not antes do verbo e tá tudo lindo de bonito? Beleza? E o uso do should, né? Porque o should também, ele quer fazer um pedido, né? Uma solicitação, certo? Né? Você deveria fazer tal coisa, você deveria beber mais água, né? Eu dou aí uma ideia para você. You should drink more water, ok? Curiosamente, esse tipo de sentença também pode ser formado usando a palavra should. They insisted that the work should be finished on time. Então, eles insistiram que o trabalho deveria ser concluído no prazo, né? A tempo. Observe o should e o be na forma básica, ok? Eu posso utilizar sem problema algum. Como que eu sei que essa frase aqui está no modo subjuntivo? Instead, ok? O verbo insistir. Recommended that he should arrive early. Recomendamos que ele chegue cedo. Mais uma vez ali, vemos o should, ok? Podendo aqui nessa frase indicar essa questão da recomendação, ok? Recomendamos que ele chegue cedo, né? Que você deveria chegar cedo, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Deixo aqui para vocês a nossa frase que diz: Run for your dreams, because there is no very good mother in this world. Gente, corra atrás dos seus sonhos, porque não existe fada madrinha no mundo real. Então, pessoal, corram atrás dos sonhos de vocês, não desistam. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, um pouquinho complicado, mas aos pouquinhos e com jeitinho a gente vai pegando a manha, vai chegando lá, tá bom? E agora vamos aos nossos exercícios. Um grande beijo para vocês. Ah, e se puderem, deixem um like aí, por favor.